Sêneca, também conhecido como Lúcio Aneu Sêneca, nasceu no coração de um dos períodos mais turbulentos da história de Roma, e sua vida se tornou um reflexo das contradições de sua época. Filósofo e político, homem de poder e pensador do desapego, rico e influente, mas pregador da moderação e da simplicidade. Essa dualidade é o que o torna, até hoje, uma das figuras mais fascinantes e estudadas do estoicismo. Para muitos, ele é o verdadeiro elo entre a filosofia antiga e a busca moderna por sentido, pois conseguiu traduzir a dureza do estoicismo em conselhos práticos sobre como lidar com a morte, a riqueza, a amizade e o tempo. Quando abrimos suas cartas a Lucílio, temos a sensação de que Sêneca está falando diretamente conosco, como se tivesse previsto as angústias do século XXI, ansiedade, excesso de informação, corrida pelo dinheiro e medo da morte. Na introdução a um estudo sobre Sêneca, é impossível não notar como suas palavras ecoam em um mundo que já não é romano, mas continua igualmente instável e marcado por pressões sociais. No livro Da Brevidade da Vida, ele adverte que não recebemos uma vida curta, nós a tornamos curta, lembrando que a maior tragédia da humanidade não é a morte, mas o desperdício do tempo que precede a morte. Essa ideia tão antiga e ao mesmo tempo tão moderna explica por que Sêneca permanece como um guia espiritual para gerações que buscam respostas rápidas e sólidas para dilemas universais. Ele não fala apenas aos filósofos ou aos estudiosos, fala ao trabalhador exausto, ao jovem perdido, ao rico insatisfeito e ao idoso arrependido. Sua filosofia ultrapassa séculos porque parte de um ponto comum a todos os seres humanos. A vida é frágil, passageira, e justamente por isso precisa ser bem vivida. Além da relevância prática de suas ideias, a trajetória de Sêneca é também um convite à reflexão sobre os paradoxos da condição humana. Ele viveu cercado de riqueza, mas escreveu sobre a importância do desapego. Foi tutor do imperador Nero, um dos mais cruéis da história de Roma, mas defendia a virtude e a temperança. Acumulou poder político como senador e conselheiro, mas dedicava suas noites à escrita filosófica. Essa coexistência de contrários o transformou em alvo de críticas já em sua própria época. Seria ele um hipócrita, incapaz de viver aquilo que pregava? Ou um realista, consciente de que até mesmo os filósofos estão presos às circunstâncias de seu tempo? É nesse conflito que encontramos a essência de Sêneca, e talvez seja justamente essa contradição que o torna tão humano e tão próximo de nós. No campo da filosofia, Sêneca ocupa um lugar único. Ao contrário de Marco Aurélio, cuja obra se apresenta como um diário pessoal de reflexões, ou de Epicteto, que nunca deixou escritos próprios e foi registrado por seus discípulos, Sêneca se dirigia diretamente a um interlocutor real, seu amigo Lucílio. Essa escolha fez de suas cartas verdadeiros manuais de vida, repletos de conselhos, advertências e máximas que podiam ser aplicadas no cotidiano. A linguagem direta e por vezes poética, somada a exemplos concretos da vida romana, garantiu que seus textos fossem não apenas preservados, mas continuamente revisitados. O impacto é tão grande que até mesmo hoje vemos suas frases circulando em redes sociais, vídeos motivacionais e palestras sobre autoconhecimento, como se fossem aforismos criados sob medida para a era digital. Entender quem foi Sêneca é, portanto, muito mais do que recitar datas ou cargos. É mergulhar na vida de um homem que viveu no epicentro do poder imperial, mas nunca deixou de olhar para dentro de si. É compreender que sua filosofia nasce não da abstração, mas da experiência de quem testemunhou intrigas, perseguições e a violência de um império que poderia eliminar uma vida com um simples decreto. Essa dimensão prática e realista de sua obra explica por que tantos, em momentos de crise, se voltam a ele em busca de clareza e serenidade. Para Sêneca, viver bem não era um ideal inalcançável, mas uma disciplina diária, uma postura diante dos desafios inevitáveis da vida. Por isso, quando perguntamos quem foi Sêneca e por que ainda importa, a resposta vai muito além da biografia de um filósofo romano. Ele importa
porque nos lembra que a filosofia não deve ser um discurso acadêmico, distante da realidade, mas uma bússola para navegar em tempos difíceis. Importa porque nos desafia a pensar no que estamos fazendo com nosso tempo, na forma como lidamos com o dinheiro, na relação que temos com a morte e no valor que damos à amizade. E importa porque, em um mundo onde somos bombardeados por promessas de felicidade rápida, Sêneca nos chama de volta ao essencial. A vida é breve e só terá sentido se soubermos administrá-la com sabedoria, coragem e desprendimento. Para compreender a importância de Sêneca e a força de suas ideias, é indispensável mergulhar no cenário em que viveu. Ele nasceu no ano 4 a.C., em uma Roma que já não era mais a república austera dos antigos generais e senadores, mas sim o coração de um império colossal comandado por Augusto, o primeiro imperador romano. Esse período inaugurava um novo equilíbrio entre poder e filosofia, entre glória militar e política, e ao mesmo tempo um ambiente de tensão constante, onde a vida de um cidadão poderia mudar radicalmente ao sabor das intrigas palacianas. Roma era, por um lado, o centro de uma civilização marcada pela arquitetura monumental, pelo luxo e pela expansão territorial. Por outro, era uma arena de disputas sangrentas, conspirações e execuções sumárias. Nesse cenário instável, floresceram os grandes pensadores estoicos, que buscaram oferecer à humanidade uma forma de viver bem mesmo diante do caos. O Império Romano, nesse momento, se consolidava como a potência mais influente do mundo conhecido. As fronteiras iam da Hispânia até a Síria, das terras frias da Britânia até os desertos do Egito. Roma era uma cidade de contrastes. Enquanto as classes mais altas ostentavam banquetes, casas luxuosas e jogos públicos, a plebe sobrevivia em condições precárias, dependendo de pão e circo para esquecer as dificuldades diárias. A desigualdade social era gritante e a corrupção política corroía as instituições. Nesse ambiente, a filosofia não era um simples exercício intelectual, mas uma necessidade de sobrevivência emocional. O estoicismo se espalhava como um antídoto para o sofrimento humano, ensinando que a verdadeira liberdade não estava na riqueza ou no poder, mas no domínio interno, no controle das paixões e na aceitação do destino. Sêneca cresceu imerso nesse contraste. Seu pai, conhecido como Sêneca, o Velho, foi um renomado orador e escritor, e isso lhe garantiu acesso à educação e à elite cultural da época. Desde cedo, o jovem Sêneca foi exposto tanto ao esplendor da cultura romana quanto à instabilidade da política imperial. Ele viu de perto como homens influentes podiam cair em desgraça da noite para o dia, como o poder se sustentava em alianças frágeis e como a busca desenfreada por riqueza e prestígio muitas vezes levava à ruína. Não é por acaso que boa parte de seus escritos está impregnada de uma visão crítica sobre a futilidade dos bens materiais e a necessidade de buscar um alicerce interior mais sólido. Além da vida política e militar, Roma era também um caldeirão cultural e filosófico. Com as conquistas, o Império absorveu tradições da Grécia, do Egito, da Ásia Menor e de outros povos. Isso criou um ambiente fértil para o florescimento de escolas filosóficas diversas. Entre elas, o estoicismo se destacou, trazendo a ideia de que a virtude é o único bem verdadeiro e que o destino deve ser aceito com serenidade. Foi dentro desse contexto que Sêneca encontrou sua voz, reinterpretando os princípios gregos de Zenão de Cítio, Cleanto e Crisipo, para adaptá-los à realidade romana. Ao contrário de um idealismo abstrato, sua filosofia falava diretamente à vida prática de homens e mulheres que precisavam lidar com perdas, traições, injustiças e, sobretudo, com a incerteza constante da existência. O contexto histórico também moldou o paradoxo de sua própria vida. Roma oferecia riquezas inimagináveis para quem estava próximo ao poder, mas também exigia lealdades perigosas. O Senado, outrora um pilar da República, tinha se tornado uma instituição enfraquecida, submissa ao imperador. A vida política girava em torno da corte, onde imperadores como Calígula, Cláudio e mais tarde Nero governavam entre excessos e arbitrariedades. Nesse ambiente, ser filósofo não significava viver isolado do mundo, mas sim tentar sobreviver dentro dele,
muitas vezes em meio a compromissos dolorosos. Sêneca, ao se tornar conselheiro imperial, encarnou esse dilema, pois ao mesmo tempo em que aconselhava Nero com base em ideais de virtude, também se beneficiava das riquezas e privilégios que esse cargo lhe proporcionava. Esse contraste é o que torna a filosofia de Sêneca tão autêntica. Ele não falava de dentro de uma torre de marfim, afastado da realidade, mas de dentro da própria máquina do poder, onde cada decisão poderia custar-lhe a vida. Ele conheceu o exílio, a glória, a riqueza e a ameaça constante de execução. Ao escrever sobre como viver bem e sobre como não temer a morte, Sêneca não estava especulando teoricamente, mas partindo de uma experiência concreta de quem viveu em um tempo em que a vida era frágil e sujeita a mudanças abruptas. Roma, com toda a sua grandeza e brutalidade, foi o palco perfeito para forjar uma filosofia que, ao invés de prometer a eliminação do sofrimento, ensinava a suportá-lo com dignidade. Assim, entender o contexto histórico de Sêneca é essencial para valorizar sua obra. Ele floresceu em uma era em que o Império oferecia todos os prazeres do mundo, mas também todas as ameaças. Foi nesse espaço contraditório que sua filosofia encontrou terreno fértil, trazendo um chamado para olhar para dentro, cultivar a virtude e aprender a viver com sabedoria diante da morte inevitável. Roma foi seu palco, mas o drama humano que ele descreveu é universal e atemporal, o que explica por que suas ideias continuam ecoando até hoje, em um mundo que, embora diferente em aparência, continua tão instável quanto aquele que ele conheceu. A vida política de Sêneca foi marcada por contrastes radicais, em que o estoico convicto precisou conviver com o cortesão astuto, o conselheiro do imperador teve de negociar com a própria consciência, e o filósofo que pregava desapego acabou envolvido em tramas de riqueza e poder. Para compreender sua filosofia, é impossível separar o homem do ambiente em que viveu. O que para alguns críticos é prova de hipocrisia, para outros, representa a essência de sua grandeza. Sêneca foi capaz de pensar sobre o sentido da vida não a partir de uma abstração acadêmica, mas de dentro do epicentro do poder mais cruel do mundo. Assim, sua filosofia se tornou um testemunho não apenas de ideias, mas de sobrevivência. Desde cedo, Sêneca demonstrou talento para a oratória e para o pensamento filosófico. Educado em Roma, ele rapidamente se destacou entre os jovens da elite, cultivando amizades que o levariam aos círculos políticos. Tornou-se senador ainda relativamente jovem, mas sua carreira não seria marcada apenas por ascensão. O império, sob o governo de Calígula, era instável, e Sêneca logo se viu alvo de inveja e desconfiança. A habilidade retórica que o destacava também chamava a atenção dos poderosos, e o imperador, temendo sua influência, chegou a considerar sua execução. Foi poupado, mas carregaria desde então a marca de alguém que vivia em terreno instável, onde qualquer palavra poderia custar a vida. Sua trajetória sofreu um golpe ainda mais duro sob o governo de Cláudio. Acusado de manter relações impróprias com a jovem Júlia, sobrinha do imperador, Sêneca foi condenado ao exílio na Córcega. Esse período de afastamento do centro de Roma, que durou quase 10 anos, seria fundamental para sua produção intelectual. Isolado, escreveu textos em que refletia sobre a brevidade da vida, sobre o valor da filosofia como guia e sobre como a adversidade poderia ser transformada em mestre. Para ele, o exílio não foi apenas um castigo, mas um laboratório de estoicismo aplicado, uma experiência que lhe permitiu praticar aquilo que pregava, aceitar o destino e buscar a liberdade interior, mesmo quando todas as condições externas pareciam desfavoráveis. O retorno de Sêneca a Roma ocorreu de forma surpreendente. Agripina, mãe de Nero e esposa de Cláudio, reconheceu no filósofo uma figura capaz de educar e orientar o jovem herdeiro ao trono. Foi assim que Sêneca se tornou tutor de Nero, um dos cargos mais perigosos e, ao mesmo tempo, mais influentes do império. Sua missão era dupla: instruir o futuro imperador nas artes da retórica e da filosofia e, ao mesmo tempo, tentar moldar seu caráter. Durante os primeiros anos do reinado de Nero, é visível a influência positiva de Sêneca. O jovem governante mostrou-se moderado, administrando com prudência e evitando os excessos que mais tarde marcariam sua fama.
Esse período ficou conhecido como os Anos Dourados do governo de Nero, em grande parte graças à orientação do filósofo e do comandante Burro, chefe da guarda pretoriana. Entretanto, o equilíbrio era frágil. A corte imperial era um espaço de intrigas constantes, e com o passar do tempo, Nero começou a se afastar dos conselhos de moderação de seu tutor. As pressões da juventude, os desejos de poder absoluto e a influência de figuras mais ambiciosas fizeram com que Nero passasse a desconfiar de Sêneca. Ainda assim, o filósofo permaneceu ao seu lado, tentando equilibrar sua posição entre a lealdade ao imperador e a fidelidade a seus princípios. Nesse processo, acumulou uma fortuna considerável, fruto de doações e privilégios imperiais, o que lhe renderia críticas severas por parte de contemporâneos e de gerações posteriores, que viam uma contradição entre seu discurso de desapego e sua vida cercada de bens materiais. À medida que Nero se tornava cada vez mais tirânico, a posição de Sêneca se tornava insustentável. Os conselhos de virtude já não eram ouvidos, e o imperador mergulhava em atos de violência e extravagância. Percebendo que não poderia mais exercer influência sobre o governo, Sêneca pediu para se afastar da vida política e retirar-se para uma vida mais tranquila, dedicada à filosofia. O afastamento, no entanto, não o livrou das suspeitas. Seu nome acabou envolvido na chamada Conspiração de Pisão, um complô para assassinar Nero. Embora não haja provas de sua participação direta, a simples acusação bastou para que fosse condenado à morte. A forma como Sêneca enfrentou sua condenação se tornaria um dos momentos mais emblemáticos de sua vida. Obrigado a tirar a própria vida, ele abriu as veias com serenidade, em um ato que os historiadores romanos transformaram em exemplo do estoicismo vivido até as últimas consequências. Sua morte foi não apenas uma tragédia pessoal, mas também a consagração de sua filosofia. Diante da violência e da arbitrariedade do poder, ele demonstrou que o único domínio verdadeiro é aquele sobre a própria alma. Assim, a vida política de Sêneca nos mostra que ele não foi apenas um pensador que refletiu sobre virtude, tempo e morte, mas também um homem que precisou negociar diariamente com as contradições entre poder e filosofia, sobrevivendo em um ambiente de instabilidade e perigo. Se sua trajetória foi marcada por ambiguidades, é justamente nelas que reside sua relevância, pois sua filosofia nasce da realidade dura de um império implacável e chega até nós como um guia prático para lidar com os dilemas eternos da existência humana. Entre todas as obras de Sêneca, nenhuma tem o mesmo peso filosófico e existencial que suas célebres Cartas a Lucílio. Elas são mais do que simples correspondências. Constituem uma verdadeira confissão filosófica, um testamento espiritual escrito por um homem que sabia estar próximo da morte e que queria deixar para o mundo o compêndio mais prático e íntimo do estoicismo. Diferente de tratados formais ou discursos públicos, as cartas têm a força da proximidade, do tom pessoal, como se o filósofo estivesse sentado diante do leitor, falando com calma, em voz baixa, sobre a vida, o tempo, o medo, a riqueza, a morte. É essa intimidade que faz com que séculos depois ainda sejam lidas como conselhos diretos a cada um de nós, como se não houvesse distância entre Roma e o século XXI. Lucílio, o destinatário das cartas, era um amigo próximo de Sêneca, também envolvido na vida política e intelectual de Roma. Embora muitos detalhes de sua vida permaneçam obscuros, o que importa é a relação de confiança e sinceridade que os unia. Sêneca o trata não apenas como discípulo, mas como um companheiro de jornada, alguém a quem confessa suas próprias fragilidades e dúvidas. Isso torna as cartas ainda mais humanas e poderosas, pois o filósofo não escreve de cima para baixo, como um mestre infalível, mas lado a lado, como um amigo experiente que oferece seus aprendizados sem esconder suas imperfeições. É nesse gesto de humildade que reside parte da força de sua obra. O conteúdo das cartas é vasto, abrangendo desde reflexões sobre a brevidade da vida até conselhos práticos sobre como lidar com a raiva, a solidão, a amizade e a morte. Em uma delas, Sêneca escreve que não devemos adiar a vida,
como se esperássemos sempre por um amanhã que nunca chega. Ele lembra a Lucílio que cada dia vivido é uma vida inteira, que deve ser aproveitada com atenção plena, pois a morte não é um acontecimento futuro distante, mas algo que já começou. Parte de nós morre todos os dias, dizia ele, lembrando que o tempo perdido é tempo irrecuperável. Essa noção da vida como algo que escorre entre os dedos, se não for bem administrada, é uma das grandes contribuições do pensamento de Sêneca. Outro tema central das cartas é o uso da filosofia como remédio da alma. Para ele, a filosofia não era um luxo reservado aos eruditos, mas uma necessidade de todos os seres humanos. Não bastava decorar princípios ou repetir máximas, era preciso aplicar a filosofia à vida, como um médico aplica remédios ao corpo doente. A filosofia ensina a agir, não a falar, afirmava, insistindo que o verdadeiro filósofo é aquele que vive de acordo com o que ensina. Essa insistência em transformar sabedoria em prática diária é o que torna suas cartas tão atuais, pois dialogam diretamente com os dilemas contemporâneos, em que muitos acumulam conhecimento sem conseguir transformá-lo em mudanças concretas. Nas cartas, Sêneca também trata da morte com uma franqueza rara. Para ele, a morte não é um mal, mas apenas a conclusão natural da vida, algo tão inevitável quanto o nascer. O verdadeiro problema não está em morrer, mas em viver mal, desperdiçando o tempo com preocupações fúteis. Esse é o motivo pelo qual ele aconselha Lucílio a encarar a morte de frente sem medo, lembrando que não temos poder sobre quando ela virá, mas temos poder sobre como usamos o tempo até sua chegada. Esse ensinamento, tão simples quanto profundo, ecoa com ainda mais força em um mundo moderno, onde se evita falar da morte, mas se vive em permanente angústia diante dela. A riqueza, outro tema recorrente nas cartas, é abordada sob a perspectiva do desapego. Sêneca, que foi acusado de acumular grandes bens durante sua vida, não deixava de reconhecer a utilidade do dinheiro. No entanto, enfatizava que a verdadeira escravidão surge quando o homem passa a ser possuído pela riqueza em vez de possuí-la. Ele aconselha Lucílio a não odiar o dinheiro, mas a tratá-lo como algo secundário, que pode ser útil sem jamais se tornar o objetivo central da vida. Essa visão equilibrada contrasta tanto com os excessos da Roma imperial, quanto com a obsessão contemporânea por status e consumo. O tom das cartas é profundamente humano. Em vários momentos, Sêneca se mostra vulnerável, reconhecendo seus próprios defeitos e admitindo que não vive plenamente de acordo com os princípios que defende. Essa honestidade radical, longe de enfraquecer sua mensagem, a fortalece, pois mostra que até mesmo os filósofos mais sábios lutam contra suas fraquezas e contradições. Esse aspecto é crucial para entender, porque suas cartas não são apenas textos filosóficos, mas verdadeiros manuais de vida, porque nelas Sêneca não fala como um ser idealizado, mas como um homem real, que sofre, teme e erra, mas que busca aprender a cada dia. Em resumo, as cartas a Lucílio são um convite à reflexão pessoal e à prática constante da filosofia. São um espelho no qual cada geração pode se olhar e reconhecer suas próprias inquietações. Ao escrevê-las, Sêneca não pretendia apenas deixar um legado literário, mas oferecer ao mundo um guia prático para viver com dignidade e serenidade diante da inevitável passagem do tempo. Por isso, são consideradas o testamento filosófico do estoicismo, e talvez a obra mais íntima e duradoura que a Roma antiga nos legou. Poucos pensadores na história refletiram com tanta clareza e intensidade sobre o tempo quanto Sêneca. Para ele, a verdadeira riqueza não estava nas posses materiais nem no poder político, mas na administração correta do tempo, esse recurso invisível e implacável que todos recebemos em quantidade limitada. Em sua obra, Da Brevidade da Vida, ele apresenta uma das ideias mais poderosas de toda a filosofia antiga. Não é a vida que é curta, mas nós que a tornamos curta, porque a desperdiçamos em ocupações fúteis, preocupações inúteis e desejos sem fim. Essa afirmação é um golpe direto contra o modo de viver tanto da Roma imperial quanto do mundo moderno. Em vez de cuidar do bem mais precioso que possuímos,
Deixamos que ele se perca em distrações e ambições que não nos levam a lugar nenhum. Sêneca nos lembra que o tempo é o único recurso verdadeiramente nosso, mas também o único que entregamos generosamente aos outros sem perceber. Ele critica duramente aqueles que são zelosos com seus bens, que defendem com unhas e dentes seu patrimônio, mas que desperdiçam anos inteiros servindo a interesses alheios, bajulando superiores ou perseguindo honras passageiras. Ninguém é tão generoso com seu dinheiro quanto é com o tempo, observa, destacando a ironia de como tratamos o recurso mais escasso como se fosse infinito. Essa percepção, que já era válida no século I, torna-se ainda mais urgente na era contemporânea, em que milhões de pessoas gastam horas incontáveis em frente a telas, preocupadas com a vida dos outros, enquanto negligenciam a própria. O filósofo também adverte contra o perigo de viver sempre no futuro, adiando a vida para um amanhã que nunca chega. Muitos, dizia ele, desperdiçam o presente planejando o futuro, como se a vida real estivesse sempre à frente, em uma meta ainda não alcançada. Esse modo de viver gera frustração, pois cada dia que passa é tratado como mera preparação para um ideal que talvez jamais se concretize. Sêneca insiste que a vida precisa ser vivida no agora, pois o presente é a única realidade sobre a qual temos controle. O futuro pertence ao destino, o passado já se foi, e somente o instante presente pode ser administrado com sabedoria. Essa consciência, se aplicada de forma prática, transforma a maneira como encaramos as tarefas cotidianas, os relacionamentos e até mesmo o descanso. Em suas reflexões, o tempo não é apenas uma medida cronológica, mas um espaço de oportunidade espiritual. Para Sêneca, a filosofia era a arte de aproveitar bem o tempo, preenchendo-o com aquilo que realmente importa, o cultivo da virtude, a busca do conhecimento e a prática da serenidade. Ele não propunha uma vida de ócio vazio, mas de ócio produtivo, em que a mente se dedica ao que enriquece a alma em vez de se perder em preocupações triviais. Nesse ponto, ele contrasta diretamente com a elite romana, que via no tempo livre apenas uma oportunidade para extravagâncias, jogos e banquetes. Sêneca oferece uma alternativa: transformar o tempo em investimento espiritual em vez de desperdício. A questão do tempo também está intimamente ligada à forma como encaramos a morte. Para o filósofo, não devemos temer a morte, mas sim o desperdício da vida. O tempo que perdemos em futilidades já é uma espécie de morte em vida, pois nunca poderá ser recuperado. Nesse sentido, o medo da morte se dissolve quando compreendemos que a única tragédia verdadeira é não ter vivido de fato. Quem usa bem o tempo não teme o fim, pois já experimentou a vida em sua plenitude. Esse ensinamento ressoa como um chamado urgente em uma era marcada pela pressa e pela ansiedade. Ao tentarmos fazer tudo, acabamos não vivendo nada. Sêneca também nos alerta sobre a falsa impressão de que temos muito tempo disponível. Ele escreve que muitos morrem sem jamais ter começado a viver. A rotina, as obrigações sociais, a busca incessante por reconhecimento, tudo isso consome anos preciosos sem que a pessoa perceba que o relógio não para. Esse é um dos conselhos mais duros, mas também mais libertadores de sua filosofia. Só começamos a viver de verdade quando assumimos que o tempo é finito. A consciência da finitude não deve gerar desespero, mas sabedoria. É ela que nos ensina a escolher melhor nossos compromissos, a valorizar nossos afetos e a cultivar experiências que realmente importam. O pensamento de Sêneca sobre o tempo permanece atual porque toca diretamente o coração da vida moderna. Em um mundo onde o trabalho excessivo, o consumismo e as distrações digitais sequestram nossa atenção, sua advertência soa como profecia. Estamos tão ocupados vivendo para fora, tentando corresponder às expectativas externas, que nos esquecemos de viver para dentro, de cuidar daquilo que nenhuma perda material pode destruir, nossa própria consciência. Nesse sentido, a filosofia do tempo em Sêneca não é apenas uma lição antiga, mas um manual prático de sobrevivência para a civilização contemporânea. Assim, quando ele escreve a Lucílio sobre a brevidade da vida, não está apenas oferecendo uma reflexão, mas um chamado à ação.
Ele nos convida a olhar para o relógio da existência e perguntar: o que tenho feito com os dias que já se foram? O que tenho feito com o presente que me resta? E, sobretudo, estou vivendo de maneira digna ou apenas deixando que o tempo escorra por entre os dedos? Essas perguntas que ecoaram nas ruas de Roma há 2000 anos continuam ecoando em cada um de nós hoje, lembrando-nos que a verdadeira sabedoria não está em viver muito, mas em viver bem. Entre os muitos legados de Sêneca, talvez nenhum seja tão profundo e perturbador quanto suas reflexões sobre a vida e a morte. Ele não separa uma da outra. Para ele, aprender a viver é, ao mesmo tempo, aprender a morrer. Essa é a essência do estoicismo em sua versão mais prática e radical. Ao contrário de uma cultura que fugia da morte e a escondia atrás de festas e espetáculos, Sêneca nos obriga a olhar de frente para a finitude, não como uma ameaça, mas como parte integrante da própria vida. A vida inteira é um exercício de morrer, escreveu em uma de suas cartas, lembrando que cada dia que passa é uma aproximação inevitável do fim. Essa visão, longe de nos mergulhar em tristeza, é uma libertação, porque nos mostra que, ao aceitar a morte, nos libertamos do medo que paralisa e aprendemos a valorizar intensamente o presente. A arte de viver para Sêneca começa com a consciência de que a existência é breve e incerta. Ele critica os que acreditam que viver é simplesmente prolongar o tempo, como se a quantidade fosse mais importante que a qualidade. Uma vida longa, preenchida de preocupações inúteis, não é melhor do que uma vida curta, vivida com sabedoria. Essa noção é um golpe contra a obsessão moderna por prolongar indefinidamente os dias sem se preocupar em torná-los significativos. O que dá sentido à vida não é o número de anos, mas a maneira como escolhemos ocupá-los. A vida bem vivida é aquela em que cada momento é habitado com presença, virtude e serenidade, em vez de ser desperdiçado com futilidades ou adiado para um amanhã incerto. A arte de morrer, por outro lado, exige coragem e aceitação. Para Sêneca, o medo da morte é a prisão mais cruel do ser humano, porque nos impede de viver plenamente. Quem teme o fim nunca descansa, nunca desfruta do presente, porque está sempre sob a sombra de uma ameaça inevitável. A filosofia, nesse sentido, não serve para eliminar a morte, mas para eliminar o medo da morte. Ela ensina a olhar para o fim não como uma catástrofe, mas como a conclusão natural de um ciclo. A morte não é um mal, pois também não foi um mal não ter nascido, afirmava. Essa perspectiva desarma o pavor do fim e abre espaço para a serenidade. Essa visão estoica fica ainda mais impactante quando lembramos da própria morte de Sêneca. Condenado por Nero a tirar a própria vida, ele enfrentou a ordem com calma, abrindo as veias diante dos amigos e familiares, transformando sua morte em uma lição viva de estoicismo. Não foi um espetáculo frio, mas uma demonstração de que seus ensinamentos não eram palavras vazias. Ele provou que a filosofia deve ser vivida até as últimas consequências, inclusive no momento derradeiro. Sua morte é uma das cenas mais marcantes da história antiga, porque mostra um homem que não apenas falou sobre a arte de morrer, mas a praticou de forma consciente e serena. Outro aspecto importante de sua reflexão é o vínculo entre vida, morte e liberdade. Para Sêneca, aceitar a morte é a chave para conquistar a liberdade interior. O homem que não teme o fim é invencível, porque não há ameaça externa capaz de submetê-lo. A escravidão do medo desaparece e, em seu lugar, nasce uma vida de coragem. É por isso que, em suas cartas, ele aconselha Lucílio a meditar sobre a morte diariamente, não como um exercício mórbido, mas como um treino de libertação. Quanto mais conscientes somos de nossa finitude, mais livres nos tornamos para viver com autenticidade. Essa filosofia também nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Muitas vezes, a dor maior não está na morte em si, mas na antecipação dela. O terror imaginado, o medo projetado, costuma ser mais paralisante do que o próprio acontecimento. Sêneca nos lembra que grande parte de nossas angústias nasce de viver o futuro antes do tempo, como se morrêssemos 1000 vezes antes de morrer de fato. O estoicismo ensina a quebrar esse ciclo de ansiedade, trazendo a mente de volta ao presente
e cultivando uma serenidade que permite enfrentar tanto os dias bons quanto os ruins com equilíbrio. No mundo contemporâneo, onde a morte é evitada em conversas, escondida em hospitais e temida como tabu, a mensagem de Sêneca é ainda mais necessária. Ele nos convida a restituir à vida sua verdadeira medida, lembrando que viver é um exercício consciente e morrer é apenas o desfecho natural desse exercício. Não há sentido em desperdiçar anos tentando fugir de algo inevitável. Há sentido, sim, em gastar cada dia como se fosse completo em si mesmo, cultivando a virtude, a amizade e a serenidade. Essa é a verdadeira arte de viver, encarar a morte como companheira constante e, justamente por isso, aprender a valorizar a vida em toda sua intensidade. Portanto, ao unir a arte de viver à arte de morrer, Sêneca nos oferece uma filosofia integral que não separa teoria de prática. Sua vida e sua morte são testemunhos de que a sabedoria não é apenas um discurso, mas uma forma de existir. Quem aprende a viver sem medo da morte, conquista não apenas serenidade, mas uma liberdade que nenhuma tirania, riqueza ou infortúnio pode destruir. Essa é a herança que o filósofo romano legou à humanidade, um chamado para viver plenamente e morrer com dignidade, como se ambos os atos fossem faces da mesma moeda. Poucos pontos da filosofia de Sêneca geram tanta polêmica quanto sua relação com a riqueza. Ele escreveu páginas memoráveis sobre o perigo de se tornar escravo do dinheiro, sobre a importância da moderação e sobre a necessidade de cultivar o desapego. Mas, ao mesmo tempo, foi um dos homens mais ricos de sua época. Essa contradição aparente fez com que muitos críticos, tanto antigos quanto modernos, o acusassem de hipocrisia. Como um filósofo que prega a simplicidade pode acumular fortuna e viver cercado de privilégios? A resposta não é simples, mas revela a profundidade de sua filosofia. Para Sêneca, não é a posse em si que escraviza o homem, mas o apego. O problema não está em ser rico, mas em viver como se a riqueza fosse o único valor da existência. Em várias cartas e tratados, Sêneca afirma que o dinheiro deve ser visto como um instrumento, jamais como um fim. Ele pode facilitar a vida, oferecer conforto e segurança, mas não pode ser confundido com a verdadeira felicidade. Não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais, escreveu, invertendo a lógica comum da sociedade romana e também da nossa, que mede o valor das pessoas pela quantidade de bens acumulados. Essa visão coloca a riqueza no lugar que ela deve ocupar, útil quando bem administrada, mas perigosa quando se transforma em obsessão. Para ele, a verdadeira liberdade está em poder viver tanto com muito quanto com pouco, sem que isso abale a serenidade interior. Sua posição prática fica evidente quando aconselha Lucílio a não fugir da riqueza, mas a manter-se vigilante em relação a ela. Ele não defende que todos abram mão de bens materiais e vivam na pobreza extrema, como fariam certas correntes filosóficas ou religiosas. Pelo contrário, ele reconhece o valor da abundância, desde que não corrompa o caráter nem desvie a atenção daquilo que realmente importa. O homem sábio pode usar a riqueza sem se deixar usar por ela. Pode desfrutar dos bens, mas não depende deles para viver em paz. Essa visão de equilíbrio é o que distingue Sêneca de muitos moralistas. Ele não condena o dinheiro, mas a servidão ao dinheiro. É importante lembrar também que, no contexto de Roma, a riqueza era inseparável da vida política. Como conselheiro de Nero, Sêneca recebeu privilégios, doações e propriedades que aumentaram sua fortuna. Recusar tais recompensas seria praticamente impossível sem perder influência ou até mesmo sem colocar a própria vida em risco. Nesse sentido, sua riqueza deve ser entendida não apenas como uma escolha pessoal, mas como consequência de sua posição social e política. No entanto, mesmo nesse cenário, ele procurava deixar claro que não se via como dependente do ouro e da prata. Sua filosofia buscava constantemente reafirmar que a única posse verdadeira era a virtude. O contraste entre seu discurso e sua fortuna, longe de enfraquecer sua mensagem, a torna ainda mais atual. Afinal, quem entre nós não vive preso a contradições semelhantes? Pregamos a importância do tempo,
mas nos perdemos em distrações. Valorizamos a saúde, mas nos entregamos a vícios. Falamos de simplicidade, mas desejamos abundância. Sêneca, com sua vida paradoxal, não é um exemplo de perfeição, mas de humanidade. Ele mostra que até mesmo os que refletem sobre a sabedoria não estão imunes às pressões do mundo e que o desafio maior é justamente equilibrar o pensamento e a prática. Nesse sentido, seu exemplo não deve ser visto como falha, mas como demonstração de que a filosofia é um exercício constante, nunca concluído. Em seus textos, Sêneca também alerta para o perigo do luxo e da ostentação. Ele reconhecia que o desejo insaciável por bens materiais cria uma vida de dependência eterna, em que nada basta e tudo parece pouco. Quem tem muito, deseja mais, escrevia, denunciando a armadilha psicológica da abundância. A solução não era rejeitar o conforto, mas aprender a desfrutá-lo sem se perder nele. Essa lição é especialmente valiosa no mundo moderno, em que a publicidade e a cultura de consumo nos empurram para uma corrida interminável por mais dinheiro, mais objetos, mais status. Contra isso, Sêneca oferece a serenidade de quem sabe que a felicidade não está fora, mas dentro. A riqueza, para ele, deveria ser testada com a disciplina do desapego. Em algumas cartas, aconselha a prática de viver temporariamente com menos, dormir em um leito duro, comer alimentos simples, vestir roupas baratas, para provar a si mesmo que não precisa do luxo para sobreviver. Esse exercício não apenas fortalece a alma, mas liberta do medo da perda. Quem se habitua a viver com pouco, nunca teme perder muito. Essa é uma lição de coragem e de liberdade. A verdadeira segurança não está em acumular, mas em saber que se pode viver bem mesmo na ausência de abundância. Portanto, quando pensamos em Sêneca e sua filosofia da riqueza, devemos enxergar não apenas um homem que acumulou bens, mas um filósofo que compreendeu profundamente a fragilidade das posses humanas. Sua mensagem não é de renúncia absoluta, nem de glorificação da pobreza, mas de equilíbrio e desapego. Ele nos ensina que podemos ter dinheiro sem sermos escravos dele, que podemos desfrutar do conforto sem nos tornarmos reféns dele. Essa é a chave para transformar a riqueza em serva, e não em senhora. Sêneca via a dor e o sofrimento não como acidentes da vida, mas como elementos inevitáveis da condição humana. Para ele, fugir da dor é tão inútil quanto tentar escapar da morte, porque ambos pertencem à ordem natural do mundo. O que diferencia o sábio do ignorante não é a ausência de sofrimento, mas a maneira como se lida com ele. Em suas cartas e tratados, Sêneca insiste que a dor pode ser suportada com dignidade e até transformada em oportunidade de crescimento, desde que a mente esteja preparada para aceitá-la. Esse ensinamento duro e realista é um dos pontos centrais de sua filosofia, porque nos ensina que a serenidade não nasce da ausência de dificuldades, mas da capacidade de enfrentá-las. Ele afirmava que grande parte do sofrimento humano não vem dos acontecimentos em si, mas da forma como os interpretamos. O corpo pode sentir dor, mas é a mente que amplifica esse desconforto ao acrescentar medo, revolta e desespero. Nesse sentido, o sofrimento físico é limitado, mas o sofrimento psicológico é infinito quando alimentado por pensamentos ansiosos. O homem sofre mais na imaginação do que na realidade, dizia Sêneca numa frase que ecoa até hoje. Essa distinção entre dor real e dor imaginada é libertadora, porque nos mostra que podemos reduzir muito do peso do sofrimento se aprendermos a controlar nossos julgamentos e a disciplinar nossa mente. A aceitação do destino, ou fatum, também ocupa lugar central em seu pensamento. Para Sêneca, o universo é governado por uma ordem racional, e tudo o que acontece faz parte dessa ordem, mesmo aquilo que consideramos injusto ou cruel. Resistir a essa realidade é como lutar contra uma correnteza. Quanto mais resistimos, mais sofremos. A sabedoria consiste em aceitar o que não pode ser mudado e usar a razão para agir da melhor forma dentro das circunstâncias. Isso não significa passividade, mas lucidez. Reconhecer que existem coisas fora de nosso controle e que gastar energia contra elas
é desperdício de vida. Assim, ele nos convida a cultivar uma postura de serenidade diante daquilo que escapa à nossa vontade. Esse pensamento aparece em suas reflexões sobre enfermidades e adversidades. Ele lembrava a Lucílio que mesmo o corpo mais saudável está sujeito a doenças, acidentes e fragilidades, e que não devemos esperar uma vida livre de dores. O que podemos, sim, é escolher como reagimos quando elas aparecem. Um homem treinado na filosofia encara a dor não como uma injustiça, mas como uma prova de caráter. Ao aceitá-la, ele demonstra coragem. Ao suportá-la, fortalece sua alma. Ao aprender com ela, encontra liberdade. Essa transformação da dor em mestra é uma das grandes contribuições do estoicismo, e Sêneca a expressa com clareza e vigor. Em sua vida, Sêneca experimentou diversas formas de sofrimento. Viveu o exílio, enfrentou perseguições políticas, foi acusado injustamente, perdeu amigos e, por fim, teve de encarar uma morte ordenada por seu próprio discípulo, Nero. Em todas essas circunstâncias, aplicou a filosofia que defendia. Ao ser enviado para a Córcega, escreveu textos sobre como a mente pode se adaptar a qualquer lugar e transformar até mesmo o isolamento em oportunidade de estudo. Ao enfrentar a ordem de suicídio, transformou a tragédia em um ato de serenidade. Sua vida, portanto, é testemunho de que o sofrimento pode ser vivido sem desespero quando se tem uma base filosófica sólida. No mundo moderno, suas ideias sobre dor e destino continuam a oferecer consolo. Vivemos em uma sociedade que tenta eliminar qualquer desconforto, seja físico ou emocional, mas que, ao mesmo tempo, parece mais angustiada do que nunca. Ao negar a dor, criamos ainda mais sofrimento porque cada dificuldade se torna insuportável. Sêneca nos ensina a mudar de perspectiva. Em vez de lutar contra a existência da dor, devemos aprender a conviver com ela. Isso não significa não buscar remédios ou soluções, mas cultivar uma mente capaz de se manter serena, mesmo quando a cura não vem. Essa postura nos dá resiliência e nos permite atravessar crises sem perder a dignidade. Ele também adverte contra a tentação de culpar o destino. Muitas vezes, passamos a vida nos perguntando: por que comigo? Como se a dor fosse uma injustiça dirigida pessoalmente a nós. Para Sêneca, essa visão é ilusória, porque todos sofrem de alguma forma. A adversidade é universal, e o destino não escolhe favoritos. A diferença está em como cada um responde. O sábio aceita o destino como parte do grande tecido da vida, e ao fazer isso, descobre uma paz que o ignorante jamais alcançará. Essa aceitação não elimina a dor, mas elimina o desespero que a acompanha, transformando o sofrimento em parte natural da caminhada. Assim, a filosofia de Sêneca sobre dor, sofrimento e destino é um chamado à coragem. Ele nos desafia a abandonar a ilusão de uma vida sem dificuldades e a abraçar a realidade como ela é. Ao aceitar o inevitável, deixamos de ser prisioneiros do medo e nos tornamos senhores de nossa própria alma. Essa é a verdadeira vitória do estoico. Não vencer o mundo externo, mas vencer a si mesmo. Para Sêneca, a amizade era um dos maiores bens da vida, um elo essencial entre os homens, mas que só poderia ser verdadeira quando enraizada na virtude. Ele rejeitava a ideia de amizade baseada em interesses, favores ou conveniências, pois tais laços não resistem ao tempo nem às adversidades. Quem começa a ser seu amigo pelo que você tem, deixa de ser seu amigo quando você perde, escreveu, lembrando que amizades superficiais não passam de associações comerciais disfarçadas. A verdadeira amizade, segundo ele, é aquela que nasce da admiração pela virtude e que se sustenta pela lealdade mútua, independentemente das circunstâncias externas. Essa concepção elevada de amizade não era apenas teórica, mas prática. Em suas cartas a Lucílio, Sêneca não se limita a dar conselhos filosóficos. Ele se abre, compartilha fragilidades, expõe dúvidas e medos. Essa sinceridade demonstra que ele acreditava no poder da amizade como espaço de crescimento moral. O amigo não é apenas companhia, mas um espelho que reflete nossos defeitos e nossas virtudes. Através dele, aprendemos a nos conhecer melhor. Sêneca aconselhava Lucílio a cultivar poucos amigos,
mas de confiança absoluta, pois para ele, um único amigo verdadeiro valia mais do que 1000 relações superficiais. A virtude, nesse contexto, é o cimento da amizade. Como bom estoico, Sêneca via a virtude como o bem supremo, a única riqueza que ninguém poderia tirar de nós. Assim, um vínculo baseado em virtude é inabalável, pois não depende de dinheiro, posição social ou interesses passageiros. Esse tipo de amizade não teme perdas, não se abala diante da adversidade, porque está sustentada por aquilo que é eterno, o caráter. Essa ideia ressoa fortemente em sua época, marcada por alianças políticas frágeis e traições constantes, mas também se aplica ao nosso tempo, em que muitos relacionamentos se desfazem diante das primeiras dificuldades. Sêneca também via na amizade uma oportunidade de viver a filosofia na prática. Ele afirmava que o sábio não precisa de amigos para ser feliz, pois sua felicidade está em sua própria alma. No entanto, o sábio busca a amizade porque deseja compartilhar sua vida, seus aprendizados e sua serenidade com outros. A amizade, portanto, não é uma necessidade, mas uma escolha nobre, um presente da vida que enriquece ainda mais a existência. Esse equilíbrio entre autossuficiência e abertura ao outro é uma das marcas mais profundas de sua visão estoica. Outro ponto importante é a confiança. Para Sêneca, a amizade exige entrega total. Ele aconselhava a não confiar em muitos, mas, uma vez escolhido o amigo, entregar-se sem reservas. Não se tratava de ingenuidade, mas de coragem moral. Viver desconfiando de todos é viver na solidão. O amigo verdadeiro é aquele a quem se pode confiar a própria vida, porque sua lealdade não vacila. Essa confiança absoluta é rara, mas, quando encontrada, é o maior tesouro que se pode possuir. Ao mesmo tempo, Sêneca lembrava que a amizade não é feita apenas de prazer e conforto, mas também de correção. O verdadeiro amigo é aquele que tem coragem de nos criticar, de nos mostrar nossos erros e de nos ajudar a melhorar. Em suas cartas, ele insiste que não devemos buscar amigos que apenas nos agradam, mas aqueles que têm a coragem de nos dizer a verdade. Essa visão se opõe à cultura da bajulação que dominava a corte romana e continua atual em uma sociedade onde muitos preferem aplausos vazios a conselhos sinceros. Sua filosofia da amizade também revela a dimensão política de seu pensamento. Em uma Roma marcada por traições e conspirações, onde alianças eram quebradas por interesse, a ideia de amizade virtuosa era quase revolucionária. Ela representava uma resistência moral contra a corrupção dos laços humanos. Ao defender a amizade baseada na virtude, Sêneca oferecia um modelo de relação que podia servir de refúgio contra a instabilidade do poder e das intrigas sociais. Hoje, suas reflexões sobre a amizade continuam a nos desafiar. Vivemos em um mundo hiperconectado, mas carente de vínculos profundos. Muitos acumulam centenas de contatos virtuais, mas carecem de um único amigo verdadeiro. Sêneca nos lembra que a amizade não se mede em quantidade, mas em qualidade, e que seu valor está em oferecer confiança, lealdade e virtude. Seu ensinamento nos convida a olhar para nossas próprias relações e perguntar: estamos cercados de companhias que apenas nos entretêm ou de amigos que realmente nos fortalecem? Portanto, sob a lente estoica de Sêneca, a amizade é muito mais do que uma ligação afetiva. É um exercício moral, um pacto de virtude, um espaço de crescimento mútuo. Ela não elimina a solidão do sábio, mas a transforma em escolha. Não garante uma vida sem dores, mas oferece um ombro firme em meio às tempestades. É, em última análise, um dos maiores presentes que a vida pode oferecer, desde que seja buscada e cultivada com autenticidade. Poucos filósofos viveram com tanta intensidade o dilema entre vida pública e vida interior quanto Sêneca. Como conselheiro, cortesão e senador, ele esteve mergulhado nos jogos de poder da Roma imperial. Como filósofo estoico, defendia o recolhimento, o domínio de si e a serenidade interior. Essa tensão atravessa toda a sua obra e vida, revelando o quanto o exercício da filosofia não se dá em um vazio ideal, mas em meio às pressões concretas do mundo.
Sêneca não é o ermitão isolado que escreve distante das tentações e conflitos. Ele é o pensador que tenta equilibrar as exigências da política com a necessidade da alma. Esse contraste, que já intrigava seus contemporâneos, é justamente o que dá força à sua filosofia até hoje, pois o dilema de conciliar o trabalho, as obrigações sociais e a busca por paz interior continua sendo uma realidade para todos nós. Para Sêneca, a filosofia era um refúgio diante da brutalidade da vida pública. Em suas cartas, ele descreve como a política romana estava impregnada de intrigas, traições e instabilidade, tornando a existência dos homens públicos um constante risco. O Senado já não tinha o mesmo poder de outrora, e a vontade do imperador prevalecia sobre qualquer decisão. Nesse cenário, ele se via obrigado a conviver com figuras ambiciosas, sedentas por poder e riqueza, que viviam em função de agradar ao governante. A filosofia, para ele, era o antídoto contra essa corrupção, a força que o lembrava diariamente de que, por trás de toda a glória e toda a desgraça, a única coisa verdadeiramente nossa era o governo de si mesmo. Entretanto, Sêneca nunca pregou um isolamento absoluto do mundo. Ao contrário de alguns filósofos que viam a vida pública como uma armadilha a ser evitada, ele reconhecia que o engajamento político podia ser necessário e até virtuoso, desde que não comprometesse a integridade moral. Essa postura revela sua visão prática. O sábio não precisa fugir da sociedade para manter sua paz, mas deve aprender a preservá-la mesmo no meio do tumulto. Não é o lugar que traz tranquilidade, mas a mente tranquila que torna qualquer lugar suportável, escreveu, indicando que a serenidade não depende do ambiente, mas da disciplina interior. Sua própria vida, contudo, mostrava o peso desse equilíbrio. Como tutor e conselheiro de Nero, Sêneca esteve em posição de grande influência. Durante os primeiros anos do governo do imperador, sua filosofia contribuiu para uma administração moderada e relativamente justa, período que ficou conhecido como os Anos Dourados de Nero. Mas com o passar do tempo, quando Nero se inclinou para a tirania e o excesso, Sêneca viu-se diante de uma escolha impossível: permanecer ao lado do imperador e, de certa forma, compactuar com seus abusos, ou se afastar e perder qualquer possibilidade de influência. Sua decisão de gradualmente se retirar da vida política reflete a dificuldade de conciliar poder e filosofia, mostrando que até mesmo o mais disciplinado dos estoicos não escapa aos dilemas do mundo real. O filósofo também advertia contra a ilusão de que o poder traz liberdade. Pelo contrário, dizia ele, o poder torna os homens mais escravizados às expectativas alheias. O governante, o senador, o cortesão, todos vivem para agradar ou temer outros, sempre dependentes da aprovação externa. O verdadeiro livre, segundo Sêneca, é aquele que governa a si mesmo. Nesse sentido, a vida interior se sobrepõe à vida pública. Só quem conquista a si pode exercer qualquer papel na sociedade sem se perder nele. Essa inversão de valores é revolucionária, porque desmonta a lógica romana de que o prestígio público era a medida suprema da grandeza. Esse ensinamento encontra eco profundo em nosso tempo. Vivemos em uma era em que a vida pública, ainda que não política, mas social, ocupa grande parte de nossas preocupações. Redes sociais, trabalho competitivo, busca por reconhecimento. Tudo isso nos empurra para fora de nós mesmos, para um palco onde constantemente representamos papéis em busca de aprovação. Sêneca nos lembra que, se não cultivarmos a vida interior, acabamos sendo prisioneiros desse teatro. A filosofia se torna, portanto, uma forma de manter a integridade em meio à exposição, um modo de proteger a essência diante das pressões externas. Assim, o equilíbrio entre poder e filosofia em Sêneca não é apenas uma questão antiga, mas uma lição permanente. Ele nos ensina que é possível estar no mundo sem se perder nele, participar da vida pública sem deixar que ela destrua a serenidade interior. Esse equilíbrio exige vigilância constante, disciplina mental e coragem para dizer não quando necessário. A vida de Sêneca mostra que esse caminho não é fácil e que as contradições são inevitáveis, mas é justamente na tentativa de viver essa tensão
que nasce uma filosofia viva, prática e humana, capaz de atravessar séculos e ainda oferecer respostas aos dilemas mais urgentes da existência. A relação entre Sêneca e Nero é um dos episódios mais dramáticos e paradoxais da história romana, pois coloca frente a frente o filósofo estoico, defensor da virtude e da moderação, e o jovem imperador, que se tornaria sinônimo de tirania e excesso. Esse vínculo, que começou como uma tentativa de moldar um governante sábio, acabou se transformando em um retrato sombrio dos limites da filosofia diante da corrupção do poder absoluto. É também um exemplo da tensão eterna entre mestre e discípulo, onde o desejo de orientar se choca com a natureza indomável de quem detém autoridade ilimitada. Quando Agripina, mãe de Nero, trouxe Sêneca de volta do exílio e o incumbiu de educar seu filho, havia uma expectativa clara. O filósofo deveria não apenas instruir o jovem nas artes da retórica e da filosofia, mas também moldar seu caráter. A tarefa era imensa, pois Nero já demonstrava desde cedo impulsos violentos e caprichosos. Ainda assim, durante os primeiros anos de governo, a influência de Sêneca foi visível. O jovem imperador adotou uma postura de moderação, governando com prudência e evitando os abusos que mais tarde marcariam sua reputação. Esse período inicial ficou conhecido como os Quinquennium Neronis, os 5 anos dourados de Nero, e muitos historiadores atribuem esse equilíbrio à orientação de Sêneca e ao apoio de Burro, chefe da guarda pretoriana. No entanto, a natureza de Nero e as pressões da corte foram gradualmente sufocando essa moderação. O imperador começou a se distanciar dos conselhos de seu mestre, atraído por prazeres, extravagâncias e pelo desejo de exercer poder absoluto sem restrições. Episódios como o assassinato de sua própria mãe, Agripina, e mais tarde o da esposa Popeia, demonstram o colapso total de qualquer influência moral. Para Sêneca, essa transformação representou não apenas uma frustração pessoal, mas um dilema existencial. Até que ponto ele deveria permanecer ao lado de Nero, tentando contê-lo, e até que ponto estaria se tornando cúmplice de sua tirania ao silenciar? Essa relação expôs os limites da filosofia diante da realidade do poder imperial. Por mais que Sêneca escrevesse sobre virtude e moderação, ele estava diante de um governante que não se deixava guiar por conselhos racionais. O filósofo tentou várias vezes se afastar da vida política, pedindo licença para se retirar e viver em tranquilidade, mas Nero hesitava em liberá-lo. Esse jogo de dependência e desconfiança corroía a relação entre os dois. Nero sabia que Sêneca ainda tinha influência e prestígio, e temia que sua saída da corte pudesse fortalecê-lo como opositor. Sêneca, por sua vez, sabia que sua permanência o expunha a críticas de hipocrisia e o tornava refém das arbitrariedades do imperador. Com o tempo, a distância entre mestre e discípulo tornou-se irreversível. Sêneca passou a escrever mais sobre a importância da vida interior, sobre a serenidade diante das injustiças externas e sobre a preparação para a morte, revelando que já não nutria esperanças de reformar o imperador. Sua filosofia se transformava em um refúgio, uma fortaleza espiritual contra a decadência política que testemunhava de perto. Ainda assim, não conseguiu escapar do destino. Acusado de envolvimento na conspiração de Pisão contra Nero, foi condenado a tirar a própria vida. Esse momento dramático selou o fim da relação entre os dois e se tornou símbolo da tragédia de sua ligação. O contraste entre o mestre e o discípulo é de enorme valor histórico e filosófico. Ele mostra que nem mesmo a sabedoria mais refinada é capaz de transformar completamente a natureza de alguém que se entrega ao poder e aos vícios. Ao mesmo tempo, revela a fragilidade dos filósofos quando inseridos em contextos políticos dominados pela tirania. Sêneca não foi capaz de salvar Nero de si mesmo, mas deixou um testemunho poderoso sobre como enfrentar a ruína com dignidade. Sua morte serena, em contraste com a violência do imperador, simboliza a vitória da filosofia sobre a corrupção do poder. Hoje, a história de Sêneca e Nero ainda ecoa como advertência. Mostra os limites da educação e da filosofia quando o poder absoluto encontra um caráter desregrado e, ao mesmo tempo, ressalta a importância de manter a integridade mesmo em meio à decadência.
O drama do mestre e do discípulo continua sendo um lembrete de que a filosofia não garante a transformação dos outros, mas pode garantir a serenidade de quem a pratica até o fim. Ao longo dos séculos, Sêneca foi alvo de inúmeras críticas que giram em torno de um dilema central. Seria ele um hipócrita, incapaz de viver o que pregava, ou um realista, consciente de que até mesmo os filósofos estão presos às circunstâncias históricas e sociais? Esse debate acompanha sua figura desde a antiguidade até os dias de hoje e continua alimentando interpretações divergentes sobre seu legado. A controvérsia nasce principalmente da tensão entre sua filosofia, que exalta a simplicidade, o desapego e a serenidade, e sua vida prática, marcada por riqueza, influência política e proximidade com Nero, um dos imperadores mais cruéis da história romana. Seus contemporâneos já viam contradição entre o filósofo e o cortesão. Tácito, o grande historiador romano, registrou tanto o brilho de sua eloquência quanto as ambiguidades de sua vida pública. Por um lado, ele era celebrado como um dos maiores intelectuais de sua época, um mestre da escrita e da filosofia estoica. Por outro, era criticado por acumular fortuna enquanto escrevia sobre o desprezo pelos bens materiais. Essa duplicidade alimentou a imagem de um homem que pregava uma coisa e vivia outra, reforçando a acusação de hipocrisia. A questão, porém, é mais complexa do que parece. Sêneca não negava suas próprias falhas. Em suas cartas, ele frequentemente reconhece que ainda está em processo de aprendizado e que não vive plenamente de acordo com os ideais estoicos. Esse reconhecimento é, em si, um ato de humildade que contrasta com a ideia de hipocrisia. Ele não se apresentava como modelo perfeito, mas como um homem em luta que buscava alinhar sua vida à sua filosofia. Nesse sentido, suas contradições não diminuem sua mensagem, mas a tornam mais humana e próxima de nós, porque mostram que até os grandes sábios enfrentam dilemas e fraquezas. Outra crítica frequente recai sobre sua relação com Nero. Muitos acusam Sêneca de ter sido cúmplice dos abusos do imperador, já que permaneceu em seu círculo de conselheiros, mesmo quando ficou claro que Nero havia se tornado um tirano. De fato, é difícil ignorar o peso desse vínculo. Porém, é preciso lembrar que a vida política em Roma era marcada por alianças frágeis e perigos constantes. Recusar-se a servir ao imperador poderia significar a morte imediata. Além disso, nos primeiros anos de governo, sua presença ajudou a conter os excessos de Nero, garantindo um período de relativa estabilidade. Sua permanência junto ao imperador pode ser vista não apenas como conivência, mas também como tentativa desesperada de salvar o que fosse possível. No campo da riqueza, as críticas também são intensas. Sêneca acumulou uma fortuna considerável, algo que parecia incompatível com seu discurso de desapego. Porém, sua filosofia nunca pregou a renúncia absoluta aos bens, mas sim a liberdade diante deles. Ele não condenava o uso da riqueza, mas o apego a ela. É possível, portanto, que tenha considerado sua fortuna um recurso inevitável de sua posição política, mas não um fim em si mesma. Essa distinção é fundamental para compreender sua postura. Não se trata de um ascetismo radical, mas de um equilíbrio entre usufruir do que a vida oferece e não depender disso para ser feliz. Além disso, é preciso destacar que sua obra sobrevive justamente porque foi escrita em meio às contradições de sua vida. Se tivesse se isolado totalmente da política e da riqueza, talvez não tivesse produzido reflexões tão realistas e aplicáveis. Suas experiências, ainda que controversas, lhe deram autoridade para falar sobre os dilemas da existência. Ele sabia, por vivência própria, como é difícil manter a serenidade em um mundo repleto de tentações e pressões. Nesse sentido, sua filosofia é mais prática do que teórica. Nasce da vida vivida, não de um ideal inalcançável. Os críticos modernos continuam divididos. Alguns insistem em vê-lo como um hipócrita que usou a filosofia como fachada para justificar sua vida confortável. Outros, no entanto, enxergam nele uma figura profundamente lúcida, capaz de reconhecer as falhas humanas e oferecer caminhos possíveis, ainda que imperfeitos, para uma vida melhor. Essa segunda leitura,
o torna mais próximo de nós, porque nos lembra que a filosofia não é uma exigência de perfeição, mas um exercício contínuo de melhora. Portanto, a pergunta Sêneca foi hipócrita ou realista? Talvez não tenha uma resposta definitiva. Ele foi, acima de tudo, um homem preso ao seu tempo, sujeito às pressões da corte, às ambições políticas e às tentações da riqueza, mas que nunca deixou de refletir sobre como viver com dignidade em meio a tudo isso. Suas contradições não invalidam sua filosofia. Pelo contrário, a tornam mais relevante, pois mostram que a sabedoria não é ausência de falhas, mas capacidade de enfrentá-las com honestidade e coragem. Poucos episódios da antiguidade condensam de forma tão simbólica a união entre vida e filosofia quanto a morte de Sêneca. Condenado por Nero sob a acusação de envolvimento na conspiração de Pisão, uma trama que buscava derrubar o imperador, o filósofo foi obrigado a escolher a própria forma de morrer. Esse momento, registrado por historiadores como Tácito, não apenas marcou o fim de sua vida, mas transformou-se em um exemplo vivo de estoicismo praticado até as últimas consequências. Sua morte não foi apenas o desfecho de um drama político, mas a prova definitiva de que suas palavras sobre coragem, serenidade e aceitação do destino não eram abstrações teóricas, mas convicções encarnadas. Quando recebeu a ordem de tirar a própria vida, Sêneca não reagiu com desespero, mas com calma. Chamou seus amigos e familiares, consolou-os diante da tragédia e os exortou a permanecerem firmes. Essa postura revela a essência de sua filosofia. A morte, inevitável para todos, não deveria ser temida, mas aceita como conclusão natural da existência. Ao invés de lamentar seu destino, ele demonstrou gratidão pelo tempo que tivera e serenidade diante do que viria. Esse gesto não apenas impressionou seus contemporâneos, mas permanece como um testemunho atemporal da força interior que o estoicismo pode gerar. O relato de sua morte mostra que ele abriu as veias, prática comum em execuções romanas, e enfrentou a dor física com firmeza. Quando a morte tardava em chegar, pediu veneno e, mais tarde, entrou em um banho quente, demonstrando serenidade mesmo no sofrimento. Cada gesto era calculado para mostrar que o verdadeiro domínio não está sobre o corpo, mas sobre a alma. Ao controlar sua atitude diante do inevitável, Sêneca reafirmava um dos princípios centrais do estoicismo. Não podemos controlar os acontecimentos externos, mas podemos sempre controlar nossa resposta a eles. Esse momento trágico é ainda mais impactante quando lembramos de suas próprias palavras. Durante anos, Sêneca havia escrito a Lucílio sobre a importância de se preparar para a morte diariamente, de viver cada dia como se fosse completo em si mesmo, sem adiar a vida para o futuro. Sua própria morte foi, portanto, a confirmação de que havia seguido essa disciplina. Ao enfrentar o fim com coragem, ele mostrou que o estoico não se limita a refletir sobre a vida, mas se compromete a vivê-la de forma coerente até o último instante. Essa coerência é o que distingue os filósofos verdadeiros dos meros retóricos. A serenidade de sua morte também expôs, de forma implícita, o contraste com Nero. Enquanto o discípulo se afundava em paranoia, violência e excessos, o mestre se despedia com dignidade e coragem. Essa oposição histórica reforça a ideia de que a verdadeira força não está no poder absoluto do imperador, mas na paz interior do filósofo. Nero podia condenar o corpo de Sêneca, mas não tinha poder algum sobre sua alma. Essa é uma das mensagens mais poderosas que sua morte transmitiu à posteridade. O domínio externo é frágil e transitório, mas o domínio interno é inviolável. Ao longo da história, a morte de Sêneca foi lembrada como exemplo de integridade filosófica. Muitos pensadores posteriores, de Montaigne a Pascal, viram em sua atitude um modelo de como enfrentar o destino com coragem. Para o homem moderno, acostumado a fugir da morte e a escondê-la atrás de hospitais e silêncios, sua serenidade continua sendo uma lição radical. Ele nos lembra que a morte não é o oposto da vida, mas parte dela, e que o medo de morrer é o verdadeiro inimigo que nos impede de viver plenamente. Assim, a morte de Sêneca não deve ser vista apenas como um episódio histórico,
mas como a coroação de sua filosofia. Ele viveu em meio a contradições, cercado de riqueza, poder e perigos, mas no fim demonstrou que o essencial estava intacto, a capacidade de permanecer senhor de si mesmo diante do inevitável. Seu último ato não foi apenas o fim de uma vida, mas a vitória da filosofia sobre o medo, um legado que continua a inspirar gerações que buscam viver e morrer com dignidade. A influência de Sêneca ultrapassou os limites da Roma imperial e atravessou séculos, moldando a forma como filósofos, escritores e pensadores refletiram sobre a vida, a morte e a condição humana. Sua voz, preservada nas cartas a Lucílio, em Da Brevidade da Vida e em outros tratados, ecoou especialmente em períodos de crise cultural e espiritual, quando o mundo buscava respostas diante da fragilidade da existência. A herança de Sêneca não é apenas intelectual, mas prática. Ele se tornou um mestre da introspecção, um guia sobre como lidar com o tempo, a dor, a riqueza e a finitude. Por isso, mesmo depois da queda do Império Romano, suas ideias continuaram a ser lidas, reinterpretadas e aplicadas por pensadores que encontraram em sua filosofia um farol para suas próprias épocas. Durante a Idade Média, embora o estoicismo fosse muitas vezes ofuscado pelo cristianismo, Sêneca foi lido e citado por diversos autores cristãos. Sua ética de desapego, sua ênfase na virtude e sua serenidade diante da morte dialogavam com valores da fé cristã, o que levou alguns a considerá-lo quase como um pré-cristão em sua sabedoria moral. A correspondência apócrifa entre Sêneca e o apóstolo Paulo, apesar de não ter base histórica, mostra o quanto sua figura foi associada à espiritualidade e ao pensamento religioso. Essa ponte com a moral cristã ajudou a preservar sua obra em mosteiros e bibliotecas, garantindo que suas ideias atravessassem os séculos até o Renascimento. Foi nesse período, especialmente na França, que Sêneca voltou a brilhar com força. Michel de Montaigne, no século XVI, encontrou em suas cartas uma fonte inesgotável de inspiração. O autor dos ensaios lia Sêneca não como teórico distante, mas como um amigo íntimo que oferecia conselhos práticos. Montaigne admirava sua capacidade de falar sobre a morte sem medo, de tratar a dor com realismo e de lembrar constantemente que a vida é breve e deve ser vivida com intensidade. Essa leitura influenciou profundamente a tradição humanista, colocando Sêneca como um dos pilares do pensamento europeu renascentista. No século XVII, Blaise Pascal, pensador francês marcado pela religiosidade e pela reflexão sobre a condição humana, também dialogou com Sêneca. Embora reconhecesse os limites do estoicismo diante da necessidade da graça cristã, Pascal via no filósofo romano um exemplo de lucidez diante da miséria e da vaidade humanas. Sua crítica não apagava a admiração. Para Pascal, Sêneca era uma prova de que a razão humana podia chegar longe em sua busca por sentido, ainda que não alcançasse a transcendência oferecida pela fé. Esse diálogo mostra como a filosofia de Sêneca continuava relevante, mesmo em uma era dominada pela teologia. Nos séculos seguintes, sua influência não diminuiu. Filósofos iluministas retomaram suas ideias sobre tempo e virtude como contraponto ao materialismo crescente. Escritores românticos encontraram em suas reflexões sobre dor e morte uma fonte de inspiração para suas próprias inquietações. Até mesmo na modernidade, em meio a psicólogos, terapeutas e pensadores contemporâneos, Sêneca continua sendo citado como referência para lidar com ansiedade, pressa e angústia existencial. Sua clareza ao expor os dilemas humanos o torna atemporal, capaz de dialogar tanto com um cidadão romano do século I quanto com um jovem conectado às redes sociais do século XXI. Esse legado mostra que a filosofia de Sêneca é mais do que uma doutrina antiga. É um exercício perene de humanidade. Ele não se preocupava em criar sistemas complexos ou teorias abstratas, mas em oferecer ferramentas práticas para viver bem. Por isso, suas palavras atravessam fronteiras culturais e religiosas, sendo adaptadas por cristãos, humanistas, iluministas e modernos. Em cada época, ele foi reinterpretado de acordo com as angústias do tempo, mas sempre preservando sua essência. A vida é breve,
a morte é certa, e a serenidade nasce da virtude. Assim, ao olharmos para a herança de Sêneca, vemos mais do que um filósofo romano. Vemos um mestre universal da condição humana. Sua voz ressoou em Montaigne, em Pascal e em tantos outros porque toca no núcleo mais profundo da existência, como viver bem em meio à brevidade, ao sofrimento e à incerteza. Esse é o motivo pelo qual seu pensamento não morreu com ele, mas se espalhou como um fio invisível que conecta gerações, ajudando cada uma a enfrentar seus próprios dilemas com coragem e sabedoria. A força do pensamento de Sêneca reside justamente em sua atemporalidade. Embora tenha escrito no coração do Império Romano, suas reflexões encontram eco direto nos dilemas do século XXI. Vivemos em uma era marcada pela pressa, pela abundância de informações, pela busca incessante por riqueza e pelo medo constante de perder tempo. Nesse cenário, Sêneca se torna mais atual do que nunca, pois oferece uma filosofia prática, capaz de nos devolver a serenidade diante do caos moderno. Sua voz carregada de séculos de distância soa estranhamente próxima. Fala da brevidade da vida, da escravidão ao dinheiro e da necessidade de aceitar a morte com coragem, exatamente as mesmas questões que ainda nos afligem. Um dos pontos mais urgentes de sua filosofia é o uso do tempo. Hoje o tempo parece escapar de nossas mãos mais rápido do que nunca. Estamos constantemente ocupados, mas raramente presentes. Passamos horas em frente a telas, em reuniões intermináveis, em tarefas que muitas vezes não têm verdadeiro sentido. Sêneca já advertia que a vida não é curta, mas nós a tornamos curta ao desperdiçá-la. Essa lição, aplicada ao nosso cotidiano, nos convida a repensar prioridades. O que estamos fazendo com as horas que recebemos diariamente? Estamos vivendo de fato, ou apenas adiando a vida em função de um amanhã incerto? O ensinamento de Sêneca é claro. A felicidade não está em prolongar os dias, mas em preenchê-los com virtude e consciência. Outro aspecto essencial é a relação com a riqueza. Em um mundo movido pelo consumismo e pela obsessão por status, as reflexões de Sêneca sobre o dinheiro soam como antídoto. Ele lembrava que a verdadeira pobreza não é ter pouco, mas desejar mais. Esse princípio, se aplicado hoje, nos liberta da corrida sem fim por bens materiais e nos convida a usar a riqueza como meio, não como fim. Podemos possuir, mas não ser possuídos. Podemos desfrutar, mas sem nos tornarmos dependentes. Em um século em que muitos vivem endividados ou escravizados pela imagem de sucesso, a lição do desapego se torna uma forma radical de liberdade. A serenidade, talvez, seja a contribuição mais valiosa de Sêneca para o século XXI. Vivemos cercados de estímulos, ansiedades e incertezas. A pandemia recente mostrou o quanto a vida pode ser frágil e imprevisível, revelando nossa dificuldade em lidar com a morte e a perda. Sêneca nos ensina que a serenidade não nasce da ausência de problemas, mas da capacidade de aceitá-los e enfrentá-los com coragem. Ele nos convida a cultivar a mente como um refúgio, a treinar o espírito diariamente para suportar tanto a alegria quanto a dor. Essa prática, aplicada em meio ao turbilhão moderno, pode nos devolver a calma necessária para viver com sentido em um mundo acelerado. As cartas de Sêneca também dialogam com questões psicológicas contemporâneas. Quando ele fala que sofremos mais na imaginação do que na realidade, está descrevendo o mesmo mecanismo que hoje chamamos de ansiedade, a tendência de viver antecipadamente as dores do futuro. Sua proposta é clara: trazer a mente de volta ao presente, concentrar-se no agora, pois é a única dimensão da vida que realmente nos pertence. Essa visão se conecta de forma impressionante com práticas modernas como a meditação e o mindfulness, mostrando que o estoicismo pode ser incorporado como disciplina diária para reduzir a angústia e aumentar a clareza mental. No campo dos relacionamentos, Sêneca também oferece respostas. Em uma sociedade hiperconectada, mas solitária, suas reflexões sobre a amizade como vínculo de virtude nos lembram que a verdadeira conexão não está no número de contatos ou curtidas, mas na qualidade das relações. Ele nos convida a buscar laços sólidos, baseados em confiança e sinceridade, e a abandonar as relações superficiais
que apenas consomem tempo e energia. Essa lição é especialmente poderosa em um século em que muitos medem sua relevância pelo tamanho de sua rede social, esquecendo-se da profundidade dos vínculos reais. Aplicar Sêneca ao século XXI é, portanto, mais do que citar suas frases em redes sociais. É transformar sua filosofia em prática de vida. Isso significa aprender a dizer não às distrações, a valorizar o silêncio, a cultivar a amizade verdadeira, a encarar a morte sem medo e a tratar o dinheiro como servo, nunca como senhor. É um chamado para recuperar a centralidade da alma em um mundo que nos dispersa para fora de nós mesmos. Sua sabedoria é um lembrete de que a vida bem vivida não depende da tecnologia, da velocidade ou do consumo, mas da capacidade de viver cada instante com consciência e dignidade. Assim, no século XXI, Sêneca permanece não apenas como um filósofo romano, mas como um conselheiro universal. Suas palavras atravessaram impérios, religiões e revoluções culturais e continuam oferecendo respostas a quem busca serenidade em meio ao ruído. Ele nos lembra de que o essencial não mudou. A vida continua breve, a morte continua certa e a verdadeira liberdade continua sendo a conquista de si mesmo. Nesse sentido, aplicar sua filosofia hoje é um ato de resistência contra a pressa, o medo e a superficialidade, e um convite para viver com coragem, desapego e serenidade diante da brevidade inevitável da existência. A presença de Sêneca no YouTube, em podcasts e na cultura pop contemporânea, revela a impressionante atualidade de sua filosofia. Suas frases circulam em vídeos curtos de motivação, em trilhas sonoras acompanhadas de imagens melancólicas, em posts de redes sociais e até em tatuagens que estampam corpos ao redor do mundo. O que explica esse fenômeno? A resposta está na combinação entre clareza, universalidade e impacto emocional de suas palavras. Diferente de filósofos complexos, que exigem longas leituras para serem compreendidos, Sêneca escrevia de forma direta, simples e prática. Essa acessibilidade faz com que suas ideias sejam perfeitas para o consumo rápido da era digital, mas sem perder profundidade. Um dos fatores centrais para sua viralização é o tom quase pessoal de suas cartas a Lucílio. Ele não fala como um mestre distante, mas como um amigo íntimo, oferecendo conselhos práticos para lidar com medo, dor, ansiedade e morte. Esse estilo epistolar se encaixa perfeitamente no formato dos vídeos reflexivos que se popularizaram nas plataformas digitais. É como se cada espectador fosse o novo Lucílio, recebendo conselhos atemporais que parecem escritos para os dilemas do século XXI. Essa identificação direta cria proximidade e faz com que Sêneca seja consumido tanto por estudiosos quanto por jovens que nunca abriram um livro de filosofia. Além disso, seus temas centrais, tempo, brevidade da vida, riqueza, serenidade e morte, são universais. Eles tocam nas angústias mais profundas do ser humano e, por isso, continuam relevantes independentemente da época. Em um mundo em que a ansiedade e a depressão cresceram, em que a sensação de estar sempre sem tempo domina a vida moderna, frases como "não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito", ganham força quase profética. Elas soam como advertências e remédios ao mesmo tempo, sintetizando em poucas palavras reflexões que podem transformar a maneira como alguém enxerga a própria vida. A estética também contribui para esse fenômeno. Em vídeos no YouTube, muitas vezes, a narração de frases de Sêneca aparece acompanhada de imagens de natureza, música instrumental suave e uma cadência lenta, criando um clima meditativo. Essa combinação visual e sonora potencializa a mensagem filosófica e transforma o conteúdo em experiência sensorial, capaz de prender a atenção mesmo de quem nunca se interessou por filosofia. Nesse sentido, Sêneca acaba se tornando uma espécie de guru digital involuntário, seu estoicismo funcionando como ferramenta de autocuidado emocional para uma geração que busca conforto em meio ao caos. Outro motivo para sua popularidade é a compatibilidade de sua filosofia com o discurso da autoajuda e da performance pessoal.
O estoicismo, com sua ênfase no controle do que depende de nós e na aceitação do inevitável, se encaixa perfeitamente em narrativas de disciplina, resiliência e foco. Muitos empreendedores, atletas e influenciadores citam Sêneca para motivar audiências a enfrentar desafios e superar obstáculos. Essa apropriação pode, em alguns casos, simplificar demais suas ideias, mas também amplia seu alcance, levando sua filosofia a públicos que talvez jamais a conheceriam em sua forma original. No entanto, a viralização de Sêneca não deve ser vista apenas como consumo superficial. Pelo contrário, muitas vezes, essas frases curtas despertam interesse pela leitura de suas obras completas. Jovens que entram em contato com ele por meio de um vídeo de 60 segundos podem acabar lendo Da Brevidade da Vida ou As Cartas a Lucílio. Assim, a cultura digital funciona como porta de entrada para uma filosofia milenar. Esse movimento mostra que, apesar da velocidade e superficialidade de grande parte do conteúdo online, existe espaço para a profundidade quando ela é apresentada de forma acessível e envolvente. A cultura pop, por sua vez, incorpora Sêneca de formas variadas. Séries, filmes e até letras de músicas já fizeram referência às suas ideias sobre a vida e a morte. Em um mundo obcecado por juventude eterna e consumo ilimitado, suas advertências contra o desperdício do tempo e contra a servidão ao dinheiro ganham um tom quase contracultural. Ao mesmo tempo, sua filosofia de serenidade diante da morte encontra eco em narrativas dramáticas, onde personagens buscam coragem para enfrentar o fim. Essa presença indireta mostra que Sêneca deixou de ser apenas filósofo, tornou-se um arquétipo cultural, um símbolo de sabedoria diante da brevidade da vida. Assim, Sêneca viraliza não apenas porque escreve frases impactantes, mas porque oferece respostas reais para dilemas universais. Ele se adapta com naturalidade ao formato rápido das redes sociais e, ao mesmo tempo, resiste à superficialidade, porque cada frase contém uma profundidade que convida à reflexão. No YouTube, no Instagram, em podcasts ou na literatura, ele continua sendo o mesmo filósofo romano que escreveu para Lucílio, mas agora fala a bilhões de Lucílios digitais espalhados pelo mundo. E talvez esse seja o maior sinal de sua grandeza. Mesmo em um século de velocidade e ruído, suas palavras ainda conseguem silenciar, por alguns instantes, a pressa do mundo e nos lembrar do essencial. O legado de Sêneca não está apenas em suas palavras preservadas, mas na coerência entre vida, pensamento e morte. Ele atravessou um dos períodos mais conturbados da história romana. Esteve no centro do poder, experimentou riqueza, exílio e perseguição, mas conseguiu transformar cada uma dessas experiências em fonte de sabedoria. Sua filosofia não foi concebida como teoria distante, mas como guia de sobrevivência em um mundo marcado por instabilidade, injustiça e fragilidade. Essa proximidade com a vida real é o que garante que suas ideias permaneçam vivas e relevantes mais de 2000 anos depois. Em Sêneca, encontramos o retrato do ser humano que, apesar das contradições, busca viver com dignidade. Suas críticas à escravidão ao dinheiro, seus alertas sobre a brevidade da vida, suas reflexões sobre amizade e virtude, sua coragem diante da dor e sua serenidade perante a morte formam um conjunto de ensinamentos que não envelhecem. Eles ecoam porque falam de temas que não mudam: o tempo que escorre, a ansiedade diante do futuro, a vaidade que cega, a necessidade de encontrar sentido na existência. Sêneca nos lembra que por trás das mudanças históricas, a condição humana continua a mesma e que por isso a filosofia deve ser um exercício diário, não uma teoria abstrata. Seu maior ensinamento talvez seja a unidade entre viver e morrer. Ele mostrou que quem aprende a viver com consciência não teme a morte, e quem aceita a morte aprende a viver melhor. Essa lição é revolucionária em qualquer época, mas especialmente em um século XXI que evita falar da morte e tenta prolongar artificialmente a vida sem necessariamente dar-lhe profundidade. Sêneca inverte a lógica. Não importa quantos anos tenhamos, importa como os habitamos. Viver plenamente
é um ato de coragem, e morrer serenamente é a coroação dessa coragem. O impacto de sua filosofia pode ser sentido também na forma como ela continua a inspirar diferentes tradições culturais e espirituais. Para os cristãos medievais, Sêneca parecia um precursor moral. Para os humanistas renascentistas, foi um guia de sabedoria prática. Para os modernos, tornou-se um mestre da introspecção. E hoje, no universo digital, é um conselheiro de milhões que encontram em suas frases curtas a clareza que não encontram em tratados complexos. Esse trânsito entre épocas e públicos mostra que sua mensagem pertence a toda a humanidade. No fim, o legado eterno de Sêneca está em nos lembrar de que a filosofia não deve ser um adorno intelectual, mas uma arte de viver. Ele nos chama a cultivar o tempo, a valorizar os vínculos autênticos, a lidar com a dor sem desespero, a tratar a riqueza com desapego e a enfrentar a morte sem medo. Essa herança é maior do que qualquer poder político que tenha exercido ou fortuna que tenha acumulado. É o legado de um homem que soube transformar sua vida, com todas as suas contradições, em lição universal. Por isso, Sêneca continua sendo o filósofo que ensina tanto a viver quanto a morrer. Sua voz nos alcança como um chamado urgente. Não desperdice o tempo, não tema a morte, não se deixe escravizar pelo dinheiro, não viva para os outros, mas para si. E, acima de tudo, busque a serenidade que nasce da virtude. Essa é a herança que atravessa séculos e que garante a ele um lugar eterno entre os grandes mestres da humanidade.